Olá meninos, tudo bem? Então olha só, vamos lá para a correção, né, da atividade da semana 2. Observe aqui o seguinte, no exercício número 1, as frações podem ser representadas graficamente de diversas formas. Observe um exemplo de representação gráfica da fração 4 sobre 7. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, eu peguei uma parte inteira, que é esse grande retângulo aqui, ó, esse grande retângulo, e o dividi em 7 partes. E dessas 7 partes, olha só, nós destacamos 4, que representa exatamente 4 partes de um total de 7 partes. Aplicando o mesmo raciocínio, olha só, considere as frações A, B e C referentes à última unidade, representadas a seguir. Então, referentes à mesma unidade representadas a seguir. Então, olha só, a fração A, na fração A, nós temos o seguinte. Olha só, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu destaquei exatamente quantas? Destaquei exatamente 2. Então, essa fração aqui é exatamente 2 sobre 6. Percebam o seguinte, que essa fração ela não é irredutível. Deixa eu escrever aqui um pouquinho mais organizado. Minha fração A, ela é 2 sextos. Bom, percebam que essa fração não é uma fração irredutível, então ainda podemos dividi-la por 2. Como assim dividi-la por 2, professor? Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. A fração B, eu tenho 4 partes. Eu peguei aqui ó, uma parte de 4, porque eu destaquei apenas uma dessas partes. Tudo bem com relação a isso? Beleza. E a letra C, também dividida em 4 partes, só porque eu destaquei 3. Então, 3 em 4. E essas frações aqui são as frações na forma irredutível. E ele pede para a gente escrever ela na forma decimal. Escrever na forma decimal é fazer divisão. Gente, dividir 1 por 3, isso aqui é uma dízima periódica, 0,333. E isso continua. 1 dividido por 4 é 0,25. E 3 dividido por 4 é 0,75. Pronto, ó, escrevemos na forma de fração irredutível e na forma de um decimal. Muito bem. Agora, olha só. Exercício 2. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Então tá aí, ó, temos aqui as garrafas e os números. O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressadas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Quantas garrafas correspondem ao número 0,75? Gente, olha só. Vamos avaliar aqui, ó. 0,75 é exatamente esse camaradinho aqui, ó, que é 3 dividido por 4. Então, vamos pensar em todas as maneiras de escrever 3 sobre 4. Então, olha só, nós temos o 0,75 e 75 na forma de porcentagem é 75%. E lembrando que 75% é 75 sobre 100. E a fração irredutível disso daqui é 3 quartos, como vimos no exercício anterior. Então, todos os pinos que têm essas características aqui são idênticos. Então, vamos lá? Vamos identificar aqui. Pessoal, olha só. 6,8 não é 0,75, né? Então, esse daqui não satisfaz. Ó, 9 sobre 12. Vamos pegar o 9 sobre 12. Se eu divido por 3, isso daqui dá 3 sobre 4. Olha, então quer dizer que esse daqui está ok. 34%. 34% não é. Para a gente serve 75%. Ó, 0,75. 0,75 está ok. 3 quartos está ok. Pessoal, 6 sobre 8. 6 sobre 8, ó, simplifica todo mundo por 3. Então, 6... Por 3 não, perdão, por 2. 6 dividido por 2, ó, dividido por 2, dá 3.
E 8 dividido por 2 dá 4, então também dá 3 quartos, então satisfaz. 75% satisfaz. 3,4 não satisfaz. 4 sobre 3 não satisfaz. E 4,3 também não satisfaz. Então, aí os que satisfazem são 9 sobre 12, 0,75, 3 quartos, 6 sobre 8 e 75%. Ele pergunta o seguinte, olha só. Quantas garrafas correspondem ao número 0,75? Então, são um total de 5 garrafas. Muito tranquilo, né, pessoal? Vamos lá para o nosso último exercício. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão do jogador são como no esquema. Então tá aqui, ó, carta da mesa e cartas na mão. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Gente, olha só. Vamos parar ali para pensar no 6,8. Se eu parar para pensar, 6,8 não, perdão, 6 dividido por 8. Se eu divido isso daqui por 2, dá 3 sobre 4, ou seja, é o mesmo esquema do exercício anterior. Isso é 0,75, é a mesma coisa que 75%. E é a mesma coisa que 75 sobre 100. Então, olha só, vamos verificar aí, ó. O 75% está ok, o 3,4 não, 34% não, o 0,75 está ok, 4,3 não, o 7,5 não, o 4 sobre 3 não, o 6,8 também não e o 3 quartos está ok. Tudo bem? Aí ele pede o seguinte, quantas cartas, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta na mesa? Bom, verificamos que são apenas 3, então a alternativa correta, letra I. Tranquilo, pessoal? Difícil isso? Espero que tenha sido uma atividade fácil e espero que vocês estejam compreendendo isso muito bem. Então, até a próxima aula.